E aí, turma, como vocês estão? Na aula de hoje, estaremos resolvendo os exercícios da semana 2 do PET Complementar, volume 1. Então, vamos lá? No primeiro exercício, turma, fala o seguinte: indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Um elemento químico é representado pelo seu... E olhando as alternativas aqui, pessoal, tem a opção de nome e símbolo. O que vocês acham que é? É símbolo, né, galera? O elemento químico ele vai sempre ser representado pelo seu símbolo. Mas o que é o símbolo de um elemento químico? O símbolo de um elemento químico, pessoal, vai ser uma forma de estar identificando esse elemento químico lá na tabela periódica, tá certo? O símbolo de um elemento químico, ele sempre vai estar se iniciando por uma letra maiúscula. E ele pode ser composto de uma ou duas letras. Belezinha? Então, a primeira palavra aqui é símbolo. É identificado pelo seu número de... Um elemento químico, pessoal, ele é caracterizado pelo seu número atômico, certo? Só que aqui falou que ele é identificado pelo número de... A gente sabe que o número atômico ele é igual ao número de prótons. Então, o que completa corretamente nesse período aqui vai ser prótons, beleza? E pode apresentar um diferente número de... Então, turma, um elemento ele sempre vai estar apresentando ali uma mesma quantidade de prótons. O que pode estar variando, pessoal, é o número de nêutrons e também a massa atômica, tá certo? Então, a gente vai completar aqui com nêutrons, porque nas alternativas não tem massa atômica, tá certo? Mas saibam que um elemento químico ele pode estar apresentando diferentes números de nêutrons e de massa atômica, ok? Então, turma, olhando as alternativas, a alternativa correta da questão 1 é a letra D, certo? A primeira palavra é símbolo, a segunda prótons e a terceira é nêutrons. Questão 2. Na questão 2 fala para a gente indicar o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem, respectivamente, no átomo de mercúrio. Aí apresentou para a gente o símbolo do mercúrio e apresentou dois valores aqui, certo? Então, turma, o que a gente consegue tirar de informação dessa representação aqui? A gente sabe que esse maior número, pessoal, ele corresponde à massa atômica do elemento. Então, a massa atômica do mercúrio, a gente representa pela letra A, ela vai ser igual a 200. E esse 80 aqui, pessoal, esse 80 ele vai ser o número atômico do mercúrio. E a gente sabe que o número atômico ele é igual ao número de prótons. Então, o número de prótons do mercúrio ele é igual a 80, certo? Então, a gente identificou o número de prótons, então está faltando a gente estar identificando o número de nêutrons e também o número de elétrons. A gente sabe, né, pessoal, de uma relação entre o número de prótons e a massa atômica que relaciona diretamente com a quantidade de nêutrons. Que relação que é essa? É a seguinte, pessoal. A gente sabe que a massa atômica ela é determinada pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Só que a gente precisa descobrir o número de nêutrons, certo? A gente já tem a massa atômica e a gente já tem o número de prótons. Então, a gente vai rearranjar essa fórmula colocando em função do número de nêutrons, certo? Então, ó, o número de nêutrons ele vai ser igual a massa atômica menos o número de prótons. Então, sabendo essas informações, a gente substitui lá. Esse N aqui, pessoal, ele é minúsculo, tá certo? Então, N vai ser igual a 200 menos 80. Então, a gente vai encontrar que o número de nêutrons no mercúrio ele é igual a 120, certinho? Então, a gente encontrou o número de prótons, o número de nêutrons, está faltando a gente encontrar o número de elétrons. A gente está vendo aqui, pessoal, que o mercúrio ele não está apresentando nenhuma carga. Então, esse átomo ele está neutro. E a gente sabe que no átomo neutro, o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. Então, se o número de prótons do mercúrio ele é 80, então o número de elétrons também vai ser 80. Então, turma, a alternativa correta da questão 2 é a letra C. Questão 3.
A questão 3 vai pedir para a gente diferenciar isótopos de isótonos e isóbaros. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, para vocês nunca esquecerem a diferença entre isótopos, isótonos e isóbaros, é olhar a palavra. Ó, nessa palavra isótopos, esse iso aqui, ele significa igual. Observem que aqui tem um P. Esse P, ele é de prótons, certo? Aqui no caso dos isótonos, é a mesma coisa. Iso igual. Esse N aqui, ó, é de nêutrons. E no caso dos isóbaros, tem esse A aqui, ó. A gente sabe que A é massa atômica, certo? Então, ó, os isótopos, eles vão ser átomos de um mesmo elemento químico que vão apresentar o mesmo número atômico. Que a gente sabe que o número atômico, ele é igual ao número de prótons. Então, isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons, certo? E isótonos. Isótonos, pessoal, são átomos de elementos químicos diferentes que vão estar apresentando ali o mesmo número de nêutrons, certo? E por fim, isóbaros. O que são os isóbaros? Os isóbaros, pessoal, são átomos de elementos químicos distintos que vão estar apresentando a mesma massa atômica, certo? O mesmo número de massa. Agora, questão 4. Na questão 4 fala o seguinte: o número de elétrons do cátion X2+, de um elemento X, é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Esse átomo de um gás nobre apresenta número atômico 10 e número de massa 20. O número atômico do elemento X é... Então, turma, como que a gente vai estar fazendo isso? Primeira coisa, a gente precisa estar pegando as informações que o exercício nos informou. Então, ele falou que o número de elétrons desse cátion X2+, ele vai ser igual ao número de elétrons de um átomo neutro de um gás nobre. E ele disse que esse gás nobre, ele tinha número atômico igual a 10. Então, turma, olhando esse cátion X2+, o que a gente sabe? A gente sabe que esse 2+ aqui indica que esse elemento está com 2 prótons a mais do que o número de elétrons, certo? Então, isso implica a gente dizer que o elemento X ele está apresentando 2 elétrons a menos que o átomo neutro desse elemento. X, concordam comigo? Agora, turma, a gente pode estar falando sobre o gás nobre. O exercício falou que o gás nobre ele apresenta um número atômico igual a 10. E se ele é um gás nobre, pessoal, e falou aqui que ele está neutro, então esse gás nobre, se ele apresenta um número atômico igual a 10, ele vai precisar apresentar também 10 elétrons por átomo, certo? Então, se esse cátion X2+, ele apresenta 10 elétrons, como foi informado aqui inicialmente, que X2+ tinha o mesmo número de elétrons do gás nobre, então a gente conclui o seguinte, que o átomo X, quando ele está neutro, ele vai apresentar 10 mais 2. Porque aqui, turma, ó, falou que o X2+, ele tinha 2 elétrons a menos, certo? Quando o átomo ele estiver neutro, ele vai ter esses 2 elétrons aqui de volta, certo? Então, a gente vai somar 10 com mais 2. E a gente vai encontrar 12 elétrons. Concorda comigo? Então, a partir disso, pessoal, a gente já consegue determinar o número atômico desse elemento X aqui. A gente sabe que num átomo neutro, o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. E a gente sabe que o número de prótons é igual ao número atômico, certo? Então, esse elemento X, pessoal, ele vai estar apresentando quantos prótons? Vai ser 12. Se o número de prótons é igual a 12, então o número atômico também vai ser igual a 12. Então, a alternativa correta da questão 4 é a letra C. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida em algum ponto, em alguma questão, peço que vocês me mandem mensagem lá no WhatsApp e tirem suas dúvidas. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!